Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo a parte 4 sobre gestação, gravidez. Se inscrevam e compartilhem. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Obrigada! Acompanhamento médico pré-natal. Ao longo da gravidez, são realizados de forma periódica vários exames e consultas. Os exames de rastreio destinam-se a avaliar o grau de risco da saúde, e inclui a análise ao sangue, análise à urina e ecografia. Alguns são exames de rotina realizados em todas as grávidas, enquanto que outros são realizados apenas em determinado grupo de risco. Quando um exame de rastreio indica risco acrescido para determinada doença, geralmente é seguido por um exame de diagnóstico, que confirma a presença dessa doença. Consultas médicas. A primeira consulta médica durante a gravidez é geralmente realizada entre as 6 e 8 semanas de gestação, ou entre 2 a 4 semanas de atraso do período menstrual. Nesta primeira consulta exaustiva, são calculadas a idade gestacional e a data prevista do parto, realizados diversos exames e análises para determinar o estado de saúde da grávida. Hipotensas de riscos à gravidez. Determina-se o peso, tireoide, mamas, abdômen, membros, coração, pulmões e os olhos. São também pedidas análises sanguíneas para contagem de células, determinação do grupo sanguíneo, anti-RH, a detecção de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, hepatite, gonorreia, e o vírus de imunodeficiência humana, rubéola e clamídia. É também realizado o exame ginecológico que determina o tamanho e a posição do útero e eventuais anomalias. Pode ser realizado um teste de Papá Nicolau para a presença de câncer do colo do útero, exame genético em mulheres em grupo de risco para desenvolvimento de fetos com malformação genéticas. Em mulheres negras de origem mediterrânica podem ser feitos testes de drepanocitose. As consultas de acompanhamento são geralmente agendadas de 4 em 4 semanas, até as 32 semanas de gestação, sendo a partir daí 2 em 2 semanas, até as 36 semanas, e uma vez por semana até o parto. Nestas consultas são anotados o peso, pressão arterial e tamanho e forma do útero. Em cada consulta é recolhida a análise, uma amostra de urina para detectar a presença de açúcar, que pode ser um sinal de diabetes, e de proteínas, que podem ser um sinal de pré-eclâmpsia. Análises ao sangue. Na primeira consulta são geralmente realizadas análises ao sangue, de rotina, a todas as grávidas. Se a grávida fazer parte de um grupo de risco, podem ser adicionalmente realizadas análises a biomarcador, específicos. Nas situações em que a grávida apresenta um risco acrescido de síndrome de Down, por volta das 10 semanas, são realizadas análises para determinar o nível dos hormônios fetais, da proteína plasmática associada à gravidez, e da gonadotrofina, coriônica humana. Por volta das 16 semanas, algumas instituições de saúde realizam análises adicionais, dependendo da instituição e do risco da gravidez. Podem ser requisitadas análise para a medicação da alfa-fetoproteína, uma análise tripla ou uma análise quádrupla. Como o fator RH do sangue da mãe é negativo, existe a possibilidade de doenças de rhesus. Geralmente confirma-se a presença de anticorpos anti-RH no sangue. O valor elevado de alfa-fetoproteína no sangue da grávida indica uma maior possibilidade de doença do tubo neural, como espinha bífida, anencefalia e outras anomalias no feto. Por outro lado, um valor baixo de alfa-fetoproteína no sangue em conjunto com um valor elevado de gonadotrofina coriônica humana, um valor baixo de estriol, indica uma maior probabilidade de síndrome de Down. No entanto, existem outras causas que explicam valores elevados. Erro de cálculo da idade gestacional, a existência de mais do que um feto, ameaça de aborto ou morte do feto. Em caso de valores elevados, geralmente é recomendado a realização de uma ecografia. No entanto, em 2% dos casos a ecografia não revela a causa do aumento dos valores, situação em que se recomenda a realização de uma amniocêntese para medir os valores de alfa-proteína no líquido amniótico.
Ecografia. A ecografia é um exame seguro que não implica nenhum risco para a grávida ou para o feto e o que permite detectar algumas doenças congênitas durante a fase inicial da gravidez, estima com maior precisão a idade gestacional e a data prevista do parto e detecta uma gravidez múltipla. A partir das 5 semanas e meia de gestação, já é possível observar o embrião. Quando este atinge 5 milímetros, é possível observar batimentos cardíacos por ecografia pélvica, embora em alguns casos só seja visível quando atinge 7 milímetros, o que acontece por volta da 7ª semana. As recomendações internacionais de saúde pública recomendam que seja realizado pelo menos uma ecografia de rotina e a todas as grávidas entre as 18 e as 22 semanas de gestação. E em países com recursos, que seja também realizada uma ecografia de rotina entre as 11 semanas e as 13 semanas e 6 dias de idade gestacional. Em alguns países realiza-se ainda uma ecografia de rotina entre as 30 e as 32 semanas gestacional. Em todas as ecografias de rotina de uma gravidez de baixo risco, são avaliados o número de fetos e placentas, atividade cardíaca, os movimentos fetais, a localização da placenta, a quantidade de líquido amniótico, os valores biométricos. Para além destes parâmetros gerais, em cada trimestre são também avaliados parâmetros específicos. Na ecografia do primeiro trimestre, são geralmente avaliados o comprimento crânio-caudal, a frequência cardíaca do feto, a medida da translucência da nuca, se gêmeos partilham ou não a mesma placenta, e a anatomia do feto, coluna vertebral, estômago, parede abdominal e membros. O comprimento crânio-caudal permite determinar a idade gestacional, com uma precisão de geralmente superior aos cálculos, com base no último período menstrual. Uma vez determinada a idade gestacional por ecografia, não será alterada até o fim da gravidez. Durante a ecografia do primeiro trimestre é também calculado o risco de trissomia 21. Este risco é calculado através da ponderação conjunta do valor de translucência da nuca medido por ecografia, da idade da mãe, sempre que possível, do rastreio por análise clínicas da fração livre de gonadotrofina crônica humana e da proteína plasmática associada à gravidez. Este rastreio combinado identifica 90% dos casos de trissomia 21 e outras principais doenças congênitas. A ecografia do segundo semestre ou ecografia morfológica, para além de confirmar alguns dados do primeiro trimestre, destina-se principalmente a identificar malformação do feto. São avaliados o contorno craniano e cérebro, face e pescoço, coração, pulmão, abdômen, coluna vertebral, membros, cordão umbilical e genitais externos. É possível distinguir o sexo do feto por ecografia a partir das 11 semanas de gestação. No entanto, só a partir das 13 semanas é que é possível fazê-lo com uma precisão entre 99% e 100%. Na ecografia do terceiro trimestre são avaliados a apresentação fetal, o perímetro cefálico, perímetro abdominal, comprimento do fêmur e vários parâmetros biofísicos. Exames de diagnósticos. Os exames de diagnósticos ou geralmente a grávidas que apresentam risco acrescido de doenças cromossômicas. Os fatores de risco mais comuns são a idade superior a 35 anos, antecedentes familiares de doenças cromossômicas, como a síndrome de Down, ou de doenças genéticas, como a fibrose cística, um problema detectado na ecografia ou um risco elevado, detectado nos exames de rastreio ou em função de um valor de translucência nucal elevado. Amniocêntese. A amniocêntese é um exame de diagnóstico utilizado para confirmar a presença de defeitos na espinhal medula, de diversas anomalias cromossômicas, como a síndrome de Down, e de doenças autossômicas e recessivas, como a fibrose cística e a doença de Tay-Sachs. Este exame também permite determinar com 100% de certeza o sexo do bebê. No entanto, nem todas as malformações podem ser detectadas através de amniocêntese. O exame consiste na inserção de uma agulha no abdômen para a recolha de uma amostra do líquido amniótico.
Como este exame apresenta um risco de aborto espontâneo, embora muito baixo, não é um procedimento de rotina e é apenas apresentado como opção a mulheres com idade superior a 35 anos, a mulheres com resultados fora do normal mais análise triplas do primeiro trimestre, e a mulheres com historial familiar de determinadas doenças ou malformações. A amniocêntese é geralmente realizada a partir das 16 semanas de gestação e resultados demoram, no mínimo, 2 semanas a ser obtidos. Biópsia das vilosidades coriônicas. A biópsia das vilosidades coriônicas é um exame de diagnóstico que consiste na recolha de uma amostra das vilosidades coriônicas do útero, as membranas embriônicas exteriores. Embora semelhante à amniocêntese, este exame pode ser realizado bastante mais cedo, geralmente entre as 8 e 12 semanas de gestação, o que em caso de resultados desfavoráveis, permite optar pela interrupção da gravidez numa fase precoce. Por ser realizado mais cedo, apresenta o risco de aborto espontâneo, significadamente superior ao da amniocêntese. Cuidados de saúde pré-natal. Existem diversas medidas que a grávida pode tomar para promover a saúde e o bem-estar dela e do bebê em crescimento. Por outro lado, é também importante que conheça os comportamentos de risco que colocam em risco a saúde do feto. Entre os cuidados de saúde essenciais estão a suplementação com ácido fólico e a abstenção de consumo de tabaco, álcool e drogas, a prática de exercícios físicos adequado à grávida, a comparência às consultas de acompanhamento e exames médicos e ecografias recomendados. Alimentação. Durante a gravidez, é de especial importância seguir uma dieta equilibrada, aumentando a qualidade nutricional dos alimentos de modo a responder às exigências do bebê em crescimento. As necessidades diárias de uma grávida incluem 2 a 3 doses de proteínas, 2 a 3 doses de laticínios e 5 doses de fruta e legumes. Do total de calorias ingeridas por dia, pelo menos 13 devem ser hidratos de carbono complexo, no máximo 1/3 deve ser lípidos, enquanto que o consumo de hidratos de carbono simples, açúcares, deve ser mínimo. No último trimestre, a grávida necessita de aumentar a ingestão diária de calorias, de 2.000 para 2.200. As proteínas podem ser obtidas de alimentos como peixe, carne, laticínios, feijão, leguminosas, lentilhas, nozes e derivados de soja. O seu consumo durante a gravidez deve aumentar 13%. É importante separar o excesso de gordura da carne e a pele das aves. Devem ser incluídos na dieta uma variedade de laticínios, especialmente durante o fim da gravidez. Os hidratos de carbono complexos, como o pão, os cereais ou as batatas, que são a base de qualquer dieta, assumem particular importância durante a gravidez, já que devem constituir a principal fonte de energia, em vez das gorduras. Há maiores benefícios no pão escuro ou integral, arroz e massas integrais, batatas, cuscuz e cereais como a aveia, cevada e centeio. As frutas e legumes fornecem vitaminas, sais minerais e fibras. Os citrinos, pêssegos, mangas e kiwi fornecem vitamina C, que ajudam a absorção de ferro. Entre os alimentos ricos em ácido fólico estão espinafre, legumes verdes e ovos. Ômega 3, DHA, é um ácido gordo essencial para desenvolvimento do cérebro, nervos e retina, estando naturalmente presente no leite materno. É importante que a mulher consuma uma quantidade adequada de ômega 3 durante a gravidez, uma vez que os bebês ainda em desenvolvimento não o conseguem produzir de forma eficaz e necessitam de receber este nutriente vital através da mãe. Pode ser obtido a partir dos peixes gordos, como a arenque, sardinha, salmão, truta, atum fresco, avelãs e nos óleos de canola e de linhaça. Deve-se evitar as gorduras da comida processada e substituir as gorduras saturadas, como a manteiga, natas ou banha de porco ou gorduras monoinsaturadas, como o azeite, e poliinsaturadas, como o óleo de girassol. Deve-se evitar os açúcares. Suplementação.
A ingestão adequada de suplementos de ácido fólico no periconcepcional diminui o risco de malformação fetais graves, principalmente defeitos de tubo neural como a espinha bífida, uma doença congênita grave. O tubo neural desenvolve-se durante os primeiros 28 dias da gravidez, pelo que é importante que a toma de ácido fólico seja indicado ainda antes da concepção. Alguns micronutrientes são importantes para a saúde do feto em desenvolvimento, principalmente em regiões onde a subnutrição é prevalente. Em países desenvolvidos, como na Europa Ocidental e na América do Norte, pode ser necessária a suplementação com determinados nutrientes como a vitamina D e o cálcio, necessários para o desenvolvimento ósseo. Segurança alimentar. Durante a gravidez, o sistema imunitário da mulher encontra-se diminuído para que o corpo não rejeite o ADN do bebê em crescimento. No entanto, isso faz com que o corpo esteja também mais sustentável em intoxicações alimentares, pelo que a grávida deve ter cuidados acrescidos com a higiene dos alimentos e evitar o consumo de determinados alimentos. Os alimentos podem ser contaminados por algumas bactérias ou parasitas perigosas para a gravidez. A lavagem criteriosa da fruta e dos vegetais crus pode remover algumas desses patógenos. A carne crua, a carne processada e todas as sobras de comida devem ser sempre cozidas e sempre bem passadas. As mulheres grávidas estão também mais suscetíveis à infecção por salmonela, a partir de ovos ou carnes de aves, os quais devem também ser plenamente cozinhados e nunca ingeridos crus. É seguro comer queijos curados e alguns moles, desde que pasteurizados. No entanto, devido ao risco de listeriose e salmonela, devem ser evitados todos os queijos moles que são amadurecidos na forma, como o Brie e o Camembert, e todos os queijos que não forem pasteurizados. Só deve ser consumido leite ultrapasteurizado. Devem ser evitados gelados e sorvete caseiro ou de quiosques. Não se deve consumir qualquer alimento que contenha ovos crus ou mal passados, como a maionese caseira, mousse, ovos cozidos, moles, omelete, ovos mexidos ou escalfados, e prato com ovos pouco cozidos como o tiramisu, leite creme e merengues. Devido ao risco de toxoplasmose e listeriose, devem ser evitados todos os legumes e frutas não lavados. Podem ser consumidos desde que sejam cozinhadas, ou crus, desde que bem lavados em água corrente ou descascados. Devido ao risco de toxoplasmose E. coli, não deve ser comida carne crua, mal passada ou pré-cozida, carnes defumadas e curadas não cozinhados, como toucino, fiambre, presunto, e enchidos, como chouriço, salame ou mortadela. Também não deve ser consumido fígado e produtos derivados, devido à elevada quantidade de retinol, nocivo para o bebê em gestação. No entanto, é seguro consumir carne bem cozida e carne curadas, desde que cozinhadas. Pode ser consumido frango cozinhado, pré-embalado, desde que aquecido por completo. Devido ao risco de toxoplasmose, não deve ser comido peixe cru, mal passado ou defumado não cozinhado, como sushi ou sashimi. O peixe deve ser bem cozinhado, sendo também seguro consumir peixe enlatado. O tubarão, peixe-espada e o espadarte contêm níveis excessivos de mercúrio. Devido ao risco de salmonela e campylobactéria, deve ser evitado o consumo de mariscos cru, como as ostras, e qualquer marisco à venda sem data de validade, embora possa ser consumido marisco bem cozido quente. Devem também ser evitados alimentos pré-cozidos, frios, como tortas, devendo ser aquecidos na tonalidade para poderem ser consumidos. Peso. A quantidade de peso adquirida durante a gravidez varia de mulher para mulher. O valor de referência para o ganho total de peso numa gravidez, com um único feto, é entre 11, 13 e 15, 9 kg. Em mulheres com baixo peso, o aumento de peso deve ser entre 12,7 e 18 kg. As mulheres com pré-obesidade são aconselhados a ganhar entre 6,8 e 11,3 kg, e as mulheres obesas devem aumentar apenas entre 5 e 9 kg.
Um aumento excessivo de peso durante a gravidez potencia o risco de complicações para a mãe e para o bebê, incluindo a necessidade de uma cesariana, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, macrosomia fetal e distúrcia de ombro, enquanto que o aumento insuficiente de peso coloca em risco o fornecimento adequado de nutrientes. A dieta é a forma mais eficaz de diminuir o aumento excessivo de peso durante a gravidez e os riscos associados. No entanto, ainda não é clara qual é a melhor intervenção para ganhar peso em mulheres que não adquirem peso suficiente. A maior parte do peso é adquirida numa fase avançada da gravidez, e só uma parte desse peso é que se deve ao bebê. Numa gravidez média, o feto, a placenta e os líquidos no útero pesam cerca de 4-5 kg. O aumento de tamanho do útero e das mamas correspondem a cerca de 2,25 kg, e o aumento de líquido e gordura no corpo a 2,25 kg. Durante o parto, a mulher perde 7 kg, e os restantes, 2,25 kg, de líquido são eliminados à medida que o útero encolhe. No entanto, caso a mulher não limite a ingestão de calorias após o parto, pode não perder o restante de peso. Substâncias nocivas. Muitos medicamentos de venda livre para tratar doenças comuns, como tosse, constipações ou gripe, são nocivos durante a gravidez. O uso recreativo de drogas e o consumo de tabaco e álcool durante a gravidez podem causar diversas complicações graves na saúde do feto. Medicamentos. Uso de determinados medicamentos durante a gravidez pode causar efeitos temporários ou permanentes no feto. Muitos médicos optam por não prescrever medicamentos a mulheres grávidas, devido sobretudo ao risco de teratogenicidade desses medicamentos. Do ponto de vista da segurança de uso na gravidez, as categorias farmacológicas na gravidez classificam os medicamentos nas categorias A, B, C, D e X. Isso baseia-se no sistema de classificação da Food and Drug Administration norte-americana, o qual tem por base os potenciais benefícios e riscos para o feto. Os medicamentos, incluindo suplementos vitamínicos, que não tenham demonstrado o risco para o feto em estados controlados, em seres humanos, são classificados na categoria A. Por outro lado, medicamentos como a talidomida, com riscos que superam todos os benefícios, são classificados na categoria X. Entre os medicamentos mais comuns, a aspirina deve ser evitada, já que pode afetar a circulação sanguínea. A codeína está associada a algumas deficiências congênitas. O ibuprofeno está associado a problemas no crescimento do coração do feto. O paracetamol é seguro em pequenas doses, embora a sobredosagem possa causar problemas nos rins e no fígado do bebê. A maior parte dos medicamentos para tosse, constipação e gripe contém codeína, aspirina, ibuprofeno ou paracetamol. Os medicamentos para enxaquecas geralmente têm codeína. Os medicamentos para diarreia não são seguros porque atrasam o funcionamento do estômago e do intestino, já de lento devido à gravidez. Os laxantes que contêm ciane, cáscara ou bisacodil não são seguros, uma vez que estes medicamentos podem atravessar a placenta e impedir o intestino de funcionar corretamente, impedindo o bebê de receber nutrientes. Alguns antibióticos são seguros. Os cremes vaporizantes também são seguros. A isotretinoína, usada em alguns medicamentos para o tratamento de acne, é teratogênica no feto se tomada durante a gravidez. Álcool, tabaco e drogas recreativas. O consumo de etanol pode provocar síndrome alcoólica fetal. Vários estudos demonstraram que, embora o consumo ocasional de bebidas alcoólicas possa não apresentar risco imediatos para o feto, não é possível garantir a total segurança do consumo de álcool, mesmo que seja ingerido em quantidades pequenas. Beber 7 ou mais bebidas por semana pode ser prejudicial e pode causar restrições de crescimento no feto. O consumo excessivo pode causar dificuldade de aprendizagem, problemas de comportamento e deficiência física na criança. As políticas de saúde pública geralmente reconhecem que é pouco provável que o consumo ocasional possa causar problemas, mas que só a abstinência total é que elimina todos os possíveis riscos.
O consumo de tabaco durante a gravidez pode provocar uma série de dificuldades neurológicas, físicas e comportamentais. Fumar durante a gravidez duplica o risco de ruptura prematura de membranas, deslocamento prematuro da placenta e placenta prévia. Aumenta também 30% o risco do bebê nascer de forma prematura. Recomenda-se que durante a gravidez e amamentação seja interrompido o consumo de cannabis, uma vez que esta substância pode estar associada à restrição no crescimento do feto, aborto espontâneo e transtorno da função cerebral na linguagem e atenção, e comportamentos delinquentes mais tarde na vida. O consumo de metanfetaminas podem provocar partos prematuros, pequeno déficits na função neurocomportamental e a restrição de crescimento da criança, em comparação com a generalidade da população. Acredita-se ainda que o uso pré-natal de metanfetaminas possa ter efeitos a longo prazo no desenvolvimento cerebral. Outras substâncias. A exposição intrauterina a tóxicas ambientais tem o potencial de causar efeitos adversos no desenvolvimento pré-natal, do embrião ou do feto e ainda causa complicações da gravidez. Entre os potenciais efeitos das substâncias tóxicas e da poluição estão as malformações congênitas e incapacidade mental da criança mais tarde na vida. Entre as condições especialmente gravosas durante a gravidez estão a intoxicação por mercúrio e a intoxicação por chumbo. Algumas recomendações incluem verificar se a habilitação foi pintada com tinta de chumbo, sobretudo em casas antigas, lavar todos os alimentos, tentar consumir alimentos biológicos e evitar o contato com produtos com rótulo tóxico ou qualquer produto com rótulo de aviso. As fezes dos gatos apresentam um risco particularmente elevado de transmitir a toxoplasmose.